Olá, amigos e amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Hoje com um tema inusitado, afinal de contas, não é sempre que se vê uma palestra de teor espírita, né? Com um tema como esse, compulsão. E eu vou explicar rapidamente por que eu desenvolvi essa palestra. Na verdade, ela foi feita a pedido de alguns pais que frequentam aqui a nossa instituição, num trabalho que nós temos voltados para a família, que os pais trazem as crianças ficam em determinadas salas, os pais ficam em outras, sendo orientados, e os temas que nós tratamos são temas familiares. E surgiu essa necessidade de falar sobre esse tema, porque alguns pais perceberam que alguns filhos já traziam algum tipo de compulsão e eles mesmos acabavam demonstrando que tinham esse tipo de situação nas suas vidas. Então, nós desenvolvemos esse tema e confesso que, quando eu estava preparando a palestra, eu mesmo me deparei com uma situação em que me percebi com um determinado tipo de compulsão. E nós vamos ver, então, esse assunto, e no decorrer do assunto eu vou explicar para vocês qual é a minha compulsão, que eu percebi desenvolvendo a palestra. Vamos lá? Afinal, o que é compulsão? É uma exigência interna não clara que faz com que a pessoa seja levada a realizar certas coisas, ou ainda a agir de determinada forma, etc. Então, é algo interno que não está muito claro, que faz com que as pessoas façam coisas, para satisfazer alguma exigência, só que não sabe exatamente o que é. Como eu falei para vocês, eu mesmo acabei me descobrindo com algum tipo de compulsão. São hábitos automáticos adquiridos em resposta a alguma gratificação emocional, um alívio de ansiedade ou angústia. Então, aqui a gente já começa a perceber que pode ser algo que você faça para satisfazer, alguma necessidade que você tenha, ou uma ansiedade, ou até mesmo uma angústia. Antigamente, as pessoas compulsivas eram chamadas de esquisitas, ou que tinham manias, ou de pessoas sistemáticas. Vocês já devem ter ouvido essas coisas, Aquele tem mania, é esquisito, ou aquela pessoa é sistemática. Sistemático significa você criar um sistema de satisfação. Acaba virando uma compulsão. Compulsão também é caracterizada por rituais ou comportamentos repetitivos. As compulsões mais comuns são lavagem ou limpeza. A pessoa que lavar ou se limpar é normal. O problema é quando você exagera nesse tipo de situação. Você quer tudo limpinho, acaba de passar um pano no chão, vem uma pessoa, pisa, você vai lá e passa novamente o pano no chão. Parece que o mais importante é que o chão esteja limpo e isso incomoda, inclusive, o trafegar das pessoas em casa. Isso é uma compulsão. O objeto, o chão limpo, vira uma compulsão. Contagem ou sequência. Tem pessoas que têm essa necessidade de fazer contagens ou observar sequências das coisas. E eu me descobri nesse tipo de compulsão. Sabe como? Eu estava preparando a palestra e no dia seguinte, lá subindo o elevador para o escritório onde eu trabalho, existe lá um alto-falante no computador, no elevador, que tem lá os furinhos, e eu me vi contando os furinhos, enquanto o elevador subia para o andar. E fiquei incomodado, porque não deu tempo de eu contar todos, até chegar no andar. Olha a loucura, Olha a compulsão. Você ficar incomodado porque não conseguiu terminar de contar os furinhos do elevador, do alto-falante do elevador, enquanto o elevador chega no andar. Olha, aonde vai a nossa necessidade de satisfazer algumas coisas sem a gente perceber. Ordem, simetria ou alinhamento. Tem pessoas que se incomodam se as coisas não estão
de acordo com o ângulo ou com a centralização que elas acham que é o ideal. Né? Tem que estar simétrico, tem que estar, né, certinho, porque senão a pessoa fica incomodada. Em vez de prestar atenção no que está acontecendo, fica prestando atenção naquele objeto. E eu vou contar um caso rápido aqui. Eu tenho um amigo que nós fomos almoçar um dia num restaurante que a gente estava habituado a ir, e ele, primeiro, que tem o hábito de sentar sempre naquela mesa. Ele fica incomodado se aquela mesa não estiver livre para ele. Senta ali e tem os quadros que ficam atrás. Pois um dia ele não me chamou o garçom e pediu para acertar o quadro lá, porque ele não estava conseguindo se concentrar enquanto o quadro não estivesse alinhado um com o outro. Então, percebam, ele estava conosco ali, no processo para que a gente pudesse almoçar, mas estava incomodado com o fato do quadro não estar alinhado. Verificação ou controle. Essa figura aqui mostra, né? Você foi lá, fechou, trancou, vai deitar. Aí acorda ou então não consegue dormir, fica rolando na cama enquanto não vai lá e checa novamente se está tudo trancado. E às vezes faz isso 1, 2, 3 vezes durante a noite, né? Isso aí é um problema também. Acumular ou colecionar coisas inúteis. Também conheço pessoas que fazem isso. E esta figura aí mostra um pouco isso. Esta pessoa que eu conheço não chega neste nível, mas ela tem um quarto lá, na sua casa, acumulando tanta coisa, mas tanta coisa que não tem mais serventia. Para vocês terem uma ideia, TVs, tem umas 3 TVs de tubo lá. Para quem está ouvindo essa palestra, acho que não sabe nem, novo, né? Não sabe nem o que é TV de tubo, mas está lá, acumulando lá e outras coisas mais. Hipocondria. A hipocondria também entra no índice aqui, né, das compulsões. As pessoas não percebem, mas elas se tornam compulsivas em consumir remédios. Deu uma dorzinha de cabeça, toma um remédio. Deu uma dorzinha no ombro, toma outro tipo de remédio. Ou seja, criou um hábito compulsivo de se medicar. E isso é muito perigoso, principalmente aqui no Brasil, né? Que você tem essa liberdade. Hoje até que você não consegue comprar determinados remédios, mas tem muitos aí que você compra à vontade, principalmente esses analgésicos e por aí afora. Aliás, tem um analgésico aí que se toma que afina o sangue, né? Ou a maioria deles fazem isso. Precisa tomar cuidado, mas tem pessoas que não conseguem, né? Então, a hipocondria vira uma compulsão. Jogos, internets e redes sociais. Isso virou uma mania, principalmente entre os jovens, mas também entre pessoas adultas. Não conseguem mais ficar sem estar ligado, né? Ou na internet, ou no joguinho, ou na rede social, respondendo coisas e por aí afora. Consumismo ou alimentação. Eu juntei os dois aqui. Poderia falar individualmente de cada um, mas consumismo é uma compulsão. A pessoa precisa consumir para se sentir feliz e satisfeita, e se alimentar também, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa não está com fome, mas ela precisa comer alguma coisa para satisfazer algo íntimo que ela não sabe exatamente o que é. Não é com certeza o estômago, é o emocional. E as emoções não são comandadas pelo estômago, né? Como também não são comandadas pela compra que você faz. Mas tem pessoas que fazem isso o tempo todo. Ou consome em extremo, ou se alimenta em extremo. Rezar, repetir palavras ou números. E essa figura aqui mostra um pouco disso, né? Rezando o tempo todo, repetindo palavras o tempo todo, números, né? Tem pessoas que estão andando pelas ruas e criaram o hábito de fazer o sinal da cruz quando passa em frente a alguma coisa. Então, é um ato compulsivo isso daí. A pessoa faz automaticamente para satisfazer alguma coisa. Tá? Rezar, então, tem cabimento, e aí eu vou pedir para que vocês raciocinem comigo.
que nem esta figura que está aqui. Tem cabimento uma pessoa rezar durante uma partida de futebol para que o time ganhe? Ou para que não sofra um gol? O rezar é para isso? É a pergunta que eu faço para vocês. Orar a Deus é para isto? Ou este orar é uma forma de compensar emocionalmente a pessoa que está ali vivenciando aquela partida? Tá? Tocar as pessoas enquanto fala. Vocês devem conhecer pessoas assim, ou você, sem perceber, pode ser uma pessoa assim. Você está conversando com uma pessoa, hoje nem tanto porque a gente tem que manter distância. Aliás, essas pessoas ficam incomodadas, porque não conseguem precisa arrumar um cabo de vassoura para ela poder ficar, desculpa a brincadeira, né? Ficar tocando, porque ela criou o hábito de falar e, principalmente quando vai falar um sim ou um não, né? Tem pessoas que têm esse hábito de ir lá e toca a pessoa. Isso para ela não percebe que faz isso, mas incomoda quem está com ela, ou quem está conversando com ela. Roer as unhas. Eu não tenho mais, mas eu já tive esta compulsão. Roinha tanto as unhas que chegou a um dos meus dedos aqui, chegou a ficar inflamado. Eu roía a unha demais. Isso é uma compulsão para satisfazer uma ansiedade, né, que você possa ter ou algo assim. Falar demais, principalmente da vida alheia. Isso aqui acho que vai incomodar algumas pessoas. Porque a pessoa ela tem uma certa dificuldade de estar consigo, né, de trabalhar-se intimamente, então ela fica prestando atenção nas coisas dos outros e fala o tempo todo, fala, para se distrair de si mesma e acaba se envolvendo, né, na vida alheia. Isso cria um hábito muito feio, né, muito chato de ficar, reparando nas coisas dos outros e falando o tempo todo da vida das pessoas. É uma compulsão. Vícios em geral. Cigarro, bebida, né? Drogas. No início, porque o que a gente precisa entender da compulsão é isso. O vício não se enquadra. Só que o que é que leva a pessoa a começar a se viciar? É isso que a gente tem que pensar. No primeiro momento era para satisfazer alguma coisa, então ele entra no campo da compulsão nesse aspecto. Depois acaba virando um vício, porque o organismo se torna dependente. Mas até se tornar dependente o organismo e virar um vício, era um processo compulsivo, para satisfazer alguma coisa. Pensamentos constantes em sexo. É uma compulsão. E existem pessoas que, infelizmente, vivem a sua vida o tempo todo pensando no assunto. Vocês devem ter conhecidos ou pessoas que ficam replicando, né, vídeos ou coisas que várias, piadas ou então fotos, o tempo todo só pensa, como brinca, né, o personagem só pensa naquilo. Então, pensar constantemente em sexo é uma compulsão. E acaba também virando um vício. E acaba virando um problema. Um problema sério, mas isso aí a gente vai tratar numa outra palestra, se for o caso, tratando desse assunto, né? Essas questões dos vícios e essas questões também das compulsões acabam atrapalhando o espírito ao desencarnar. Porque eu quero que vocês pensem o seguinte: o espírito vai desencarnar e não tem mais o objeto ou as coisas que o satisfaziam nesses seus processos compulsivos. Como é que ele vai ficar no plano espiritual? Em relação ao sexo é isso. Muitos espíritos que desencarnam, né, carregando consigo essa dependência, não existe, vamos assim dizer, o corpo físico para satisfazer o sexo no plano espiritual. E aonde ele vai encontrar, então, essas satisfações? Vai ficar por aqui, né? Obsediando as pessoas. É para pensar, tá? Passes espíritas. Esse aqui eu coloquei para provocar os espíritas. Eu me enquadro aqui no espíritas, tá certo? Para muitas pessoas, o passe espírita virou
uma compulsão, uma necessidade extrema. E não basta, por exemplo, tem muitas pessoas incomodadas, porque agora aqui no Manuel Bento nós retornamos, né, de uma forma assim, ainda não completa, retornamos de uma forma até equilibrada, só 2 dias de semana, palestra e passe coletivo. As pessoas se sentem incomodadas porque não receberam o passe individual, como se o passe individual fosse a mágica ou fosse o objeto principal da sua necessidade de vir ao GEMB. Então é um convite para pensar sobre isso. O passe ele é composto por 2 coisas: a palestra, que é para fazer você repensar coisas, mudar os seus padrões, e a transmissão da energia. A transmissão da energia é um componente menor no passe. O passe ele é mais transformação mental e das suas próprias energias do que você receber uma energia e continuar sendo o mesmo. Então tem pessoas, inclusive, que chegam depois da palestra, porque eles acham a palestra chata, chegam depois e querem tomar o passe. Isso virou uma compulsão. É para pensar, tá bom? Vejam essa frase. Em cada demência compartilhada, há mais chance de permitir que certas loucuras virem realidade. Ignorar é o melhor remédio. Vou repetir a frase. Em cada demência compartilhada, há mais chance de permitir que certas loucuras virem realidade. Ignorar é o melhor remédio. Esta frase aqui, gente, é do Cristiano Luiz Freitas, que é um especialista em marketing digital. E o que ele percebeu, o que a gente vai ver agora, tá? Pessoas compartilhando e compartilhando coisas, inclusive falsas, demências, né? Coisas que não têm sentido, para satisfazer alguma necessidade. É o que a gente vai tratar agora aqui, tá? Da compulsão nas redes sociais, que é um assunto bem moderno, né? Bem atual. Por trás das telas de computadores ou dos celulares, com aqueles cliques raivosos, levianos, ou muitas vezes impensados, inúmeros usuários fazem das redes sociais terreno fértil para a disseminação do preconceito, da intolerância e de visões distorcidas da realidade, quando não das notícias falsas. Então, sem você reparar, você está replicando coisas, né, que levam a esse tipo de situação. Você replica, a pessoa recebe, ela capta aquilo, replica, então você está criando todo um sistema, né, que eu poderia chamar aí de compulsão digital ou de obsessão digital, porque vira algo que passa a não ter mais controle. E o que é preciso? O Cristiano fala lá atrás, parar, né? Selecionar de fato o que vai replicar, se vale a pena ser replicado ou não. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Por quê? Porque precisam replicar logo para poder ver o outro post que está chegando. Vira um processo assim que se perde o controle, inclusive. E muitas pessoas estão entrando nisso, e eu me reparei fazendo isso. Mais uma coisa que eu descobri fazendo a palestra. E eu precisei, então, dar um tempo com algumas coisas, né? WhatsApp, Facebook e por aí afora. Filtrar o que se lê e se compartilha deveria ser regra geral para todo mundo. Afinal, respeito, equilíbrio e compreensão são normas básicas para a boa convivência em sociedade. O grande problema é que, como a gente não pensa nisso, a gente não sequer imagina que esteja contribuindo para criar uma situação dessa. E o ideal é que você tenha essa capacidade, né, de pensar, filtrar o que você vai compartilhar. Porque a partir do momento que você entender que o que você compartilha torna-se você mesmo, quer dizer, a sua conduta, as suas ideias, a sua moral, precisamos começar a pensar. Tá certo? Porque, na verdade, naqueles cliques nervosos em compartilhar, está aquilo que está lá no seu íntimo. Porque não é o pensado. Porque o pensado
né, que é o raciocinado, você vai segurar às vezes. Mas aquilo que vem do impulso, aquilo que vem do seu íntimo, das suas necessidades íntimas, você está replicando. E você é um ser racional. A lei de justiça, amor e caridade, a exemplo das 3 peneiras de Sócrates, ensina aos espíritas que é necessário aplicar esses conceitos em tudo que compartilhamos na vida, seja nas redes sociais ou não. Tudo que compartilhamos na vida. Nós estamos falando das redes sociais aqui, mas estamos falando também das conversas, né, das coisas, dos pensamentos, das energias. Nós compartilhamos. Lei de justiça, amor e caridade faz com que a gente repense se vale a pena, por exemplo, falar alguma coisa de alguém, replicar algo que alguém fala de alguém, que seja degenerativo, né, ou preconceituoso. As 3 peneiras de Sócrates é de extrema importância para a gente pensar em tudo na nossa vida. As 3 peneiras de Sócrates, na verdade, elas têm que ser avaliadas. E o que são as 3 peneiras de Sócrates? Verdade, bondade e utilidade. Então, quando você recebe alguma coisa, por exemplo, de alguém ou alguma situação, primeiro você tem que ver se aquilo é verdade. Se for verdade, talvez valha a pena replicar. Porém, tem que passar também pela segunda. Aquilo é útil. Vai ser útil para a pessoa, ou para a comunidade de alguma forma, ou para você. Porque uma coisa pode ser verdadeira, mas ela não é útil. E a terceira é a bondade. Aquilo vai ser bom para as pessoas. Se for verdade, se for útil e se for bom, replique. Mas se barrar numa dessas 3, segure. Porque pode ser verdade, mas não é útil. Pode ser verdade e útil, mas não vai ser bom. Então nós precisamos tomar cuidado com essas situações. Como espíritos encarnados, todos nós estamos aprendendo a utilizar estas novas ferramentas que podem ser benéficas ou maléficas no nosso desenvolvimento. Isso aqui é uma observação que eu quero fazer pelo seguinte: em nenhum momento em nossas vidas, nas nossas reencarnações pregressas, nós tivemos tanta facilidade de interagir uns com os outros através das redes sociais. Então esse aprendizado é de todos, né? Todo mundo está aprendendo. Por isso que precisa tomar cuidado neste tipo de aprendizado, porque você pode arcar com as consequências disso no campo espiritual. É uma experiência nova para todo mundo que está reencarnado neste momento aqui no planeta, porque nós não tivemos situações assim anteriores, não tivemos essa experiência antes, estamos tendo agora. Então é um alerta que eu faço aqui para que nós raciocinemos sobre isso. Como espíritos encarnados, é a primeira vez que nós estamos tendo a oportunidade de ter à nossa disposição esse tipo de dispositivo. E precisamos pensar o uso que nós vamos fazer dele e o quanto que ele pode influenciar na nossa questão espiritual, no nosso desenvolvimento, inclusive no nosso equilíbrio, como espíritos que somos. Com nossos cliques conscientes, contribuirmos para cessar obsessões coletivas digitais e tornar o mundo melhor. Pense nisso. Olha uma coisa nova aqui. Kardec jamais poderia imaginar que existiria obsessão coletiva digital. E nós estamos abrindo, né? Talvez nem todo espírita pense nisso. Estamos abrindo aqui, então, a oportunidade para que você pense sobre isso. E eu vou ler novamente essa frase. Com nossos cliques conscientes, não aqueles raivosos, né? Raivosos ou intempestivos ali que você, né? Tempestivos que você vai... Com nossos cliques conscientes, contribuiremos para cessar obsessões coletivas digitais e tornar um mundo melhor. Pense nisso. O que você está replicando pode ser algo positivo, como pode ser algo negativo. Pense nisso. Agora vamos falar das compulsões coletivas. E eu coloquei essa foto aqui da bandeira do Brasil com o futebol, por quê? Porque é por isso que nós vamos começar. A Copa do Mundo é um exemplo vivo de compulsões coletivas. De repente, os interesses mudam e tudo passa a girar em torno dos jogos.
até doentes saram, sabiam? Nós tivemos um exemplo recente, na última Copa do Mundo que teve aqui. Muita gente, né? Indo contrária, inclusive, que era um momento político ali. Não sei se todos lembram disso, mas é importante a gente fazer uma análise sobre isso. Era um momento político delicado, gastos, né, com estádios que não tinham sentido, tudo isso era sendo criticado. O problema é que muitas pessoas que criticaram, né, logo que a Copa começou, esqueceram. E aí se envolveram de tal forma, né, nessa compulsão coletiva que passaram a curtir. Eu até brinco aqui, né, até pessoas sararam, né, pessoas que estavam emocionalmente mal, então se veem envolvidos por esse ambiente. Isso é ruim? Não sei, a gente tem que fazer uma análise. Por quê? Fazendo uma análise, se você se envolve desta forma nessas compulsões coletivas, o quanto isso é bom para você? E o quanto você consegue se manter envolvido, talvez, ali na alegria ou na tristeza das coisas que estão acontecendo, mas mantendo uma certa distância psíquica das coisas. Distância psíquica é você ter controle sobre você, envolvido num ambiente de compulsão, por exemplo, coletivo. Você está ali, mas você está se mantendo senhor de si. Isso é que é manter uma certa distância psíquica das coisas, tá? As chamadas compras coletivas também incentivam a compulsão, pois os ditos descontos tentadores, oferecidos por diversos sites, podem levar às aquisições impulsivas e ao descontrole financeiro. Bom, está aqui uma foto, né, mostrando aí um famoso Black Friday. Aí vocês vão falar assim, mas agora, na época da pandemia, não tem isso. Não viram o que aconteceu aí recentemente com a inauguração de uma loja? Uma loja dessas, Ravan, fez lá uma inauguração e houve mesmo na época aí da pandemia, as pessoas bem aí foram lá, aquela aglomeração, aquela coisa louca. Nas anteriores, antes da pandemia, teve lojas que foram saqueadas, teve lojas que tiveram a porta de aço derrubadas pelo povo querendo entrar, para ser o primeiro a comprar na Black Friday. Meu Deus, isso é falta de raciocínio, né? Até para entender que, na verdade, essas Black Friday, na maioria das vezes, são Black Fraud. Porque antes eles aumentam os preços, depois dão aquela redução para, mais ou menos, né, sinalizar que está fazendo algo bom para a pessoa. É o impulso, é a necessidade de satisfazer alguma coisa. Neste caso aí, o consumismo, como a gente já falou lá atrás. A Black Friday virou um dia especial na vida de muitas pessoas, sendo esperado com ansiedade e muitos planos. Então, aqui, é importante a gente lembrar disso. É esperado. E a pessoa vai fazendo planos, quando não juntando o dinheiro para chegar na Black Friday lá. Então, você percebe o processo compulsivo? Ele não é só no dia. Ele vem, às vezes, um ano antes. Nas compulsões coletivas, vale de tudo. Enfrentar filas para ser um dos primeiros a comprar um novo iPhone. E esta foto aí mostra isso, tá? Pessoas que ficam na fila, às vezes, semanas ali, atrapalhando as coisas, incomodando os parentes que têm que ficar indo lá levar comida ou coisa, fazer revezamento. Olha a loucura! Para comprar, ser um dos primeiros a comprar um novo iPhone. Pergunto para vocês, isso é normal? Familiares acampar e se revezarem em filas de até 3 meses para comprar ingressos de shows. Olha essa foto aqui, ó. Então, falar assim, puxa, é bacana os familiares fazendo isso para jovem, né, para adolescente. Agora, ficar 3 meses acampado para assistir um show do Justin Bieber, aí realmente a coisa é séria. Bom, primeiro que já é sério ficar 3 meses acampado para fazer qualquer coisa. Agora, assistir show de Justin Bieber é um nível de
descontrole, um nível de descolamento da realidade muito sério. E os pais não percebem, eles estão envolvidos. Eles acabam se envolvendo nisso, quando eles deveriam ser os que estão ajudando o jovem a não entrar nessa. Eles acabam se envolvendo nessa onda coletiva, compulsiva. Quando, na verdade, o papel dos pais é tentar manter os jovens, ou os filhos, um certo equilíbrio das coisas. Mas eles acabam entrando também, vi de exemplo aqui, dessa situação. E tinha que colocar aqui, um dos primeiros a replicar os novos memes do penteado do Neymar. Então tem pessoas que ficam replicando os memes, mas tem pessoas que fazem o penteado, isso é pior. Uma coisa é você replicar, como a gente já viu aqui, replicar memes. Os memes viraram uma onda de compulsividade, de você replicar. Agora, tem pessoas que ainda vão lá e fazem um penteado. Para parecer, igual o ídolo ou coisa que... É uma compulsão, uma necessidade íntima de satisfazer alguma coisa. A pessoa não está satisfeita com ela mesma. Ela precisa parecer com o ídolo, que, aliás, é um ídolo de barro, se a gente for parar para pensar. Porque de ídolo mesmo, de moral, de elevação, de ensinamentos, que possam ajudar em termos evolutivos, não tem nada. É para pensar, não é? Bom, mas é problema ser compulsivo? Vamos ver se é de fato um problema. Ter compulsões leves e leves comportamentos repetitivos são mais comuns do que se imagina. E até eu já falei alguns aqui, Porém, quando passam a tomar muito tempo da vida da pessoa, pode se tornar algo mais sério, como o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vamos pegar o exemplo daquele meu amigo lá do quadro. Se é algo leve, ele está ali, se incomoda porque a coisa não estava certa ali, ele continua almoçando conosco. Mas ao ponto de chamar o garçom para ir lá pedir para arrumar o quadro, aí já virou um TOC. Um transtorno obsessivo compulsivo. Porque a pessoa não consegue se concentrar nas coisas enquanto aquilo não estiver na simetria que ela precisa. Isso aí é um exemplo, tá bom? É considerado uma patologia quando ocupa pelo menos 1 hora por dia da pessoa, causando sofrimento e interferindo sobremaneira na sua rotina normal, nas suas ocupações ou atividades diárias ou nos relacionamentos sociais. Então está aí. Comece a anotar para ver se você passa mais que 1 hora por dia nos seus processos compulsivos aí. Uma pessoa que possua uma compulsão leve, como gostar de limpeza ou comer chocolate, isso aí eu gosto, tá? Comer chocolate não é compulsão. Brincadeira, tá? Ou ainda, que mostre sinais de perfeccionismo, não necessariamente possui o TOC, que é, na realidade, uma condição específica e bem definida. O TOC é uma condição específica e bem definida. Ter essas compulsões leves faz parte do nosso dia a dia. O problema é quando você se vicia, como eu brinquei aqui com o chocolate. Eu não tenho problema em comer um chocolate. O problema é que você comer chocolate todo santo dia. Almoço na janta, aí vira um problema sério. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, possui como principal característica a presença de obsessões através de pensamentos intrusivos e repetitivos, acompanhados de compulsões intensas e incontroláveis. Então aqui agora a gente já vai entrar num outro componente, que é a incentivação externa, espiritual, por exemplo, das compulsões. Vamos ver aqui o que é compulsão e o que é TOC, nesse quadro que a gente fez aqui, só para a gente poder distinguir. Uma pessoa que lava suas mãos sempre antes de cada refeição ou depois de utilizar um ônibus coletivo, por exemplo. Isso é uma compulsão. Principalmente agora, na época aí dessa pandemia, Você ir lá e lavar as mãos. Isso é uma compulsão, por quê? Porque é necessário. Agora, quando é TOC,
uma pessoa que lava suas mãos 100 vezes por dia até elas ficarem feridas. Então, pode começar com um processo simples de lavar as mãos, mas pode virar algo sério, porque a pessoa não consegue pensar em outra coisa. Então, ela fica o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aí já é um processo obsessivo. Uma garota que gasta mais de 20 minutos lavando e cuidando de seus cabelos todos os dias antes de ir para a escola. Bom, normal, né? Hoje tem pessoas que tomam banhos de 1 hora. Não pensam nem na energia que está gastando e nem na água e tal, né? Uma garota que se atrasa todo dia para a escola, pois fica horas no chuveiro até que se ensaboe e enxague muitas vezes. Então, você perdeu um tempo lá lavando. Principalmente, a gente colocou garota aqui por causa do cabelo comprido, né? Que requer um pouco mais de tempo, de trato e tudo. Aí, quando você inclusive perde horários ou coisa nesse sentido, porque você fica ali exagerando na dose, aí já virou um processo sério, né? Isso aqui são só exemplos, tá? O que diz a psicologia sobre o toque? Vamos ver. O toque é considerado um transtorno neurótico e não psicótico, pois a pessoa sabe com clareza o que está fazendo, mas não tem o devido controle sobre o que faz. Muitas vezes ainda sente vergonha por agir daquela forma. Isto causa sofrimento. Então a pessoa, ela sabe que ela tem aquele tipo de transtorno e aquilo a está incomodando. Ou porque alguém já falou, alguém cobra dela, ou alguém pede para ela, fala, escuta, que nem aquele dia que meu amigo lá falou, pô, mas você precisa ficar tão preocupado com o quadro? Então, quando as pessoas começam a reparar e falar, você começa a pensar sobre aquilo. E como você não consegue se libertar desse tipo de situação, você começa, entre aspas, a sofrer com aquilo, porque aquilo começa a te incomodar, como começa a incomodar quem está convivendo com você. Não? Pesquisa com algumas pessoas portadoras apontam uma pequena lesão em uma área específica do cérebro, que pode ser o fator desencadeante. Porém, há outras portadoras que não têm a lesão, o que leva a pensar numa predisposição genética. Bom, aqui é a psicologia, né, tratando do tema. Em estudos que estão sendo feitos. Tem pessoas que têm uma pequena lesão, que têm alguns tipos de transtornos, mas tem aquelas que têm os transtornos e que não têm a lesão. Então, aonde está o componente que provoca? Eis a questão. Como há indícios de mudanças químicas no portador do toque, que é a baixa de serotonina ou aumento de dopamina e adrenalina, etc., há especulação que a causa esteja nestes neurotransmissores. Porém, a medicação atualmente existente ajuda a inibir, mas não extingue de vez a causa do problema. Então, o que está se descobrindo? Que o toque, né, que aquela compulsão cria alterações, né, nos neurotransmissores e, consequentemente, aqui, né, nos nossos hormônios, aí, que é a serotonina, a dopamina, a adrenalina e por aí afora. Tá? Porém, a medicação, ela diminui, mas ela não extingue. O que significa que virou um hábito ou um vício que foi levado para o físico, porém ele está, na verdade, no espiritual, né? Ele está no emocional, que não tem nada a ver com o corpo. O corpo, na verdade, ele é um reflexo, né? Ele é um agente da transformação de algo que está no mental. A pergunta que fica, então, é a seguinte: se os neurotransmissores são a causa do problema, o que é que motivou a causa? É a pergunta que eu estou fazendo aqui, baseada no que eu já comentei. Criou-se um problema físico, mas o que é que causou o problema físico? Quer dizer, o que é a causa da causa? É o mental. O ser humano é muito mais do que corpo físico, e é preciso ampliar os nossos conceitos sobre as causas do toque. Então, os psicólogos espíritas, principalmente, já começam a ter uma outra visão, um pouco mais ampliada sobre essas ideias. Eles não vão se limitar só a alterações físicas ou químicas.
Eles começam a ter uma visão também, né, do agente emocional, que é a alma ou o espírito, provocando essas alterações. Então precisa tratar, na verdade, o agente. Lógico, o remédio ali ele vai ajudar paliativamente, né, no físico, mas tem que ser tratado o agente provocador daquilo, que é o espírito. Nós vamos ver agora a contribuição espírita para isso. Não que o Kardec falasse de toque lá atrás, mas ele falava de processos obsessivos. Vamos ver? Questão 167. O objetivo das reencarnações sucessivas é a expiação das faltas e a melhora progressiva da humanidade. É a questão 167 do Livro dos Espíritos. O objetivo das reencarnações sucessivas é a expiação das faltas e a melhora progressiva da humanidade. Bom, questão 312. Os espíritos encarnados conservam certa lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, com o objetivo de os fazer compreender melhor o valor da felicidade que podem aurir como espírito. Então, às vezes, a gente traz processos, né, compulsivos de vidas anteriores. Mas o objetivo de trazer isso não é para te tornar alguém infeliz, ou é para você justamente trabalhar isso para o seu desenvolvimento espiritual, que é mais ou menos isso que fala essa questão aqui, 312. O toque, então, pode ter sua origem em memórias não claras de culpas e traumas ocorridos em vidas anteriores. Lembrando que a doutrina espírita veio para nos libertar de muitos processos, né, de processos de culpa, de penas, de um Deus punitivo e tal. E a gente viveu isso até antes da doutrina. A gente viveu essas experiências e esse tipo de pensamento. A partir do momento que você tem consciência, que você tem conhecimento da doutrina, o objetivo é você se libertar dessas coisas e se transformar a partir daí. Então, a maioria dos toques, a maioria dos problemas de compulsivos e tal, estão em componentes íntimos motivados pelas crenças anteriores. É de extrema importância a gente pensar e entender isso. O problema é que até no meio espírita não se consegue, então se criam situações dentro do movimento espírita não libertadoras. Se continua acreditando nesse Deus que pune, no Deus que castiga, continua acreditando que você é um pecador, que você está aqui para sofrer, que você tem que pagar e por aí afora. A doutrina não consegue te libertar disso se você não repensar os seus conceitos e não trabalhar o seu mental em relação a isso. Falando sobre obsessão, Allan Kardec esclarece o seguinte: abrindo novos horizontes a todas as crenças, o Espiritismo vem esclarecer a questão muito obscura das doenças mentais, apontando uma causa que até agora não era considerada. Esta causa é a influência dos espíritos, uma causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Então, Kardec, lá atrás, ele começou a perceber que muitas pessoas que tinham aqueles processos, né, de alterações mentais, que naquela época, né, era chamado de loucura, né, na verdade, eles eram pessoas que estavam sendo incentivadas por espíritos, processos obsessivos. Os casos de obsessão são tão frequentes que não há exagero algum em dizer que nos hospícios, ao menos mais da metade dos internos tem somente a aparência da loucura e que sobre estes, né, a medicação comum é impotente. Olha que interessante que o Kardec fala aqui, em 1868. A gente não falou aqui que às vezes o remédio ele vai atenuar, mas se você não tratar a causa da causa, né, do desequilíbrio, Kardec já percebeu isso lá. E ele fala aqui, sobre estes, a medicação comum é impotente, é preciso algo a mais, junto com a medicação. Por isso que a doutrina espírita, inclusive, e as casas espíritas sérias, sempre dizem, né, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, porque o ser humano é um composto, né, de corpo físico e mais a alma. Você precisa, às vezes, tratar o físico e também tratar a alma, em conjunto. Não é preciso mais se espantar com as obsessões,
do que com as doenças e outros males que afligem a humanidade. Fazem parte das provas e das misérias relativas às imperfeições que o ser humano ainda sustenta. Então não é algo para ficar preocupado, porque faz parte de um processo, né, de aprendizado, de desenvolvimento e por aí afora. E a gente vai chegar numa questão que é de extrema importância para entender esses processos, que é o pensamento. O pensamento é o caminho para isso. Tá? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Só no pensamento e também nas nossas atitudes. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário somos nós que os dirigimos e vós nem o percebeis. Então a gente não percebe, mas nós estamos sendo dirigidos, nós estamos sendo conduzidos no nosso campo mental. Só que você é dono dos seus pensamentos, né, e dessa máquina que nós temos aqui, que é o cérebro. Você que permite que determinados pensamentos entrem ou não neles, incentivando você. Questão 460. Sua alma é um espírito que pensa. Não ignore que frequentemente muitos pensamentos podem ocorrer ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles, sempre se misturam os seus com os nossos. Então eu sempre fico imaginando aquela figura, né, da pessoa aqui pensando, e aí tem aquela figura do diabinho e do anjinho, né, que ficam ali incentivando, e você acaba escolhendo aquilo que é mais adequado. Essa figura, né, ela é de extrema importância para a gente entender isso aqui. Nós somos os condutores desses pensamentos. O que é que eu quero trazer para o meu campo mental? Eu é que determino. Eu posso ouvir o diabinho ou eu posso ouvir o anjinho nessa figura alegórica aí. Né? Questão 567. Os espíritos mais vulgares é que costumam imiscuir-se nos seus prazeres e ocupações diárias. Esses espíritos vos rodeiam constantemente e com muita frequência tomam parte muito ativa no que vocês fazem, de acordo com suas naturezas. Então, olha que interessante, vamos colocar essa questão 567 nessa compulsão que nós temos de replicar as coisas nas redes sociais, no WhatsApp e tal. Quais são os espíritos que estão se ligados a nós ali, quando a gente fica replicando coisas, né, besteiras, ou coisas pejorativas, ou coisas que, né, denigrem as pessoas, ou coisa que o valha? São espíritos superiores? Ou são espíritos que estão na mesma sintonia ali, incentivando a gente a fazer aquilo? Quando você fica replicando vídeos de sexo ou de fotos, aquela coisa toda, que nível de espíritos estão ligados com você? Espíritos superiores? Estou usando 2 exemplos aqui para a gente pensar. Você está replicando, achando que às vezes é você que está ali, mas você está sendo incentivado também. Que é o que eu chamo aí dessa rede, né, de obsessão coletiva digital. Obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa das faculdades mentais. Então é para a gente pensar sobre isso. Começa de forma leve, mas pode virar algo muito mais sério. Conclusão. O toque tem tratamento? Vamos descobrir? Segundo a psicologia/psiquiatria, pode sim haver tratamento para o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. É aquela compulsão mais, né, levada ao extremo. Com boa chance de melhora e até remissão dos sintomas, porém, sem garantias de que não volte a depender do paciente. Então, eu vou ler novamente. Segundo a psicologia/psiquiatria, pode sim haver tratamento para o toque, com boa chance de melhora e até remissão dos sintomas, porém, sem garantias de que não volte a depender do paciente. Porque às vezes você vai usar o remédio que vai atenuar, mas se você não tratar a alma, se não mudar os pensamentos, se o paciente não se transformar, vai voltar. Assim como os processos obsessivos. Tem pessoas que vão nas casas espíritas tratar das suas obsessões,
E às vezes o obsessor é afastado, mas aí passa um tempo, a pessoa está lá de volta, com um obsessor novo. Ela é uma acumuladora de obsessores, entende? Aí você vai falar assim, o problema está nos obsessores ou está na pessoa? Quem é que precisa se transformar aí? O obsessor anterior se afastou, porque ele compreendeu. Mas a pessoa tem um processo de não aceitação de si, ou de ficar se acusando, ou de processos compulsivos aí, né? De coisas negativas, nessas crenças que eu falei aqui do passado, que somos pecadores, que Deus é punitivo, que a gente está aqui para sofrer e coisas desse tipo, e ela acaba atraindo outros, que às vezes não tinha nada a ver com ela, mas é ela que atrai. E é isso que a gente está falando aqui. Vai depender do paciente. Normalmente o tratamento consiste na psicoterapia e pode, a depender da gravidade, ser acompanhado de um processo medicamentoso. Então, médicos conscientes, eles têm cuidado na hora de receitar os remédios, porque o próprio remédio cria dependência também. Por isso que eles falam aqui, a depender da psicoterapia, dependendo da gravidade, acompanhamento de um processo medicamentoso, acompanhando. Porque você também não pode exagerar na dose do remédio. Psicólogos e psiquiatras espíritas que conhecem os processos obsessivos, em complemento ao tratamento, também recomendam o tratamento espiritual. Então, aqui já começa um outro campo, que a gente já falou sobre psicólogos espíritas e psiquiatras espíritas, que sabem que precisam tratar um componente, eles precisam resolver a questão física que criou uma certa dependência, mas também precisam resolver a causa que criou aquela dependência, que está na alma, consequentemente espírito, As casas espíritas sérias recomendam que o tratamento espiritual não dispensa, em hipótese alguma, o devido tratamento médico. A gente já falou sobre isso, Se você está indo numa casa espírita que falou para você dispensar um médico, cuidado. Fuja dessa casa, vá procurar uma casa espírita séria. Tá bom? Aqui eu encerro. Agradeço muito a atenção de vocês e espero ter contribuído para você tentar identificar em você seus processos compulsivos. Se forem leves, trabalhe sem maiores problemas, mas se você perceber que você está com algum processo compulsivo um pouco mais sério, procure uma ajuda. Ajuda de um profissional e também, possivelmente, ajuda de uma casa espírita. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Muito obrigado.